Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica nessa manhã linda e maravilhosa. Primeira Crônicas, capítulo 14. O que nós vemos aqui? Nós vemos o rei Irão enviando madeiras para Davi construir seu palácio, mas nós vamos ver algo majestoso que é o coração de um homem segundo o coração de Deus. Como que é esse coração? Ele é um coração inclinado à presença do Senhor. Ele é um coração inclinado às coisas do Senhor. Então, Davi aqui, ele vai ter duas guerras contra os filisteus. E na sua primeira guerra, ele consulta o Senhor e o Senhor fala para ele, não, pode ir que você vai vencer. E Davi vence os filisteus. E aí acontece uma segunda guerra e Davi poderia ter ficado sossegado com aquela primeira resposta lá, que Deus daria os filisteus para Davi vencer, mas um homem, segundo o coração de Deus, ele tem prazer em entrar na presença do Senhor, ele tem prazer em ouvir a voz do Senhor, ele tem prazer no conselho do Senhor. Então Davi, ele não faz de forma automática atacar os filisteus, mas ele entra na presença do Senhor. Olha, 14:14 que fala, Davi voltou a consultar a Deus, que lhe respondeu, tu não os atacarás ali, mas dá a volta por trás e ataca-los na frente das amoreiras. Então Davi, ele recebe uma direção, uma estratégia do Senhor para vencer pela segunda vez os filisteus. E aí no capítulo 15 nós vemos os preparativos para o transporte da arca da casa de Obed-edom para Jerusalém. E o que eu vejo é que Davi, ele tinha ficado preocupado com aquela morte de Uzá. Lembra que ele estava alegre ali trazendo a arca do Senhor e Uzá morre ao tocar na arca. Então acho que Davi ficou perguntando por que aquilo tinha acontecido. E ele foi consultar a Deus, a forma certa. Ele foi consultar as escrituras, a lei de Moisés. E ele viu que a arca não poderia ser carregada em carros de boi, deveria ser carregada pelos levitas, com os varais no ombro. E assim Davi fez, ele restabeleceu ali o ministério levítico, ele restabeleceu ali o sacerdócio, e ele fez algo inédito, irmãos, que foi o quê? Foi o estabelecimento da adoração diante da arca do Senhor. Então ele não somente convocou os adoradores para o transporte da arca adorarem, mas para de forma contínua adorarem diante da arca 24 horas, com ordem, com estratégia e com tudo organizado bonitinho, tá, irmãos? Então havia turnos, a cada 2 horas nós vamos ver isso, que os turnos eram trocados para estarem diante da arca do Senhor ali, uma adoração contínua e perpétua. Então nós vemos ali que os principais ali da adoração foi Emã, Asaf, Etan, e Davi estava ali adorando o Senhor com muita alegria, com júbilo, dançando. E Mical, sua esposa, filha de Saul, o desprezou ao ver aquela situação. Ela não gostou daquilo, mas Davi estava muito contente, seu coração estava realmente inclinado à beleza e à grandeza de Deus, porque no capítulo 16, olha o que fala no versículo 7, irmãos, nesse mesmo dia, pela primeira vez, ou seja, nunca tinha acontecido antes, irmãos, nem os patriarcas tinham feito isso, Davi deu a Asaf e a seus irmãos o encargo de ministrarem louvores ao Senhor. Tudo bem, irmãos, que Moisés, ele que fez ali a construção da Arca da Aliança, né? Mas nem Moisés estabeleceu a adoração 24 horas diante da arca, somente Davi. E olha o versículo 37, fala, Davi deixou Asaf e seus irmãos ali, diante da arca da aliança do Senhor, para ministrarem continuamente diante da arca, conforme a exigência diária. Então, havia ali toda uma organização diariamente para adorar ao Senhor dia e noite. E Davi, ele não somente, irmãos, estabeleceu então a adoração diante da arca, como ele também restabeleceu ali a ordem sacerdotal e o serviço sacerdotal. Fala sobre o sacrifício que tinha que ser feito
manhã e tarde, versículo 40, para oferecer holocausto ao Senhor continuamente pela manhã e à tarde sobre o altar de sacrifício, segundo o que está escrito na lei que o Senhor tinha ordenado a Israel. Então Davi viu lá na lei de Moisés que o sacerdote tinha que fazer o sacrifício, o holocausto da manhã e da tarde de forma contínua. Então é um livro majestoso. Irmãos, então quero só dar uma ênfase aqui no capítulo 16. Davi, quando ele estabelece essa adoração diante da arca do Senhor, ele também dá uma lista ali de temas, irmãos, que deverão ser cantados diante da arca. Olha o versículo 9: cantai-lhe, louvai-o, falai de todas as suas obras, de todas as suas maravilhosas obras. Olha o versículo 24, irmãos: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. Ele é mais temível do que todos os deuses. Irmãos, então ele fala ali para eles cantarem os juízos decretados, as profecias do Senhor. Ele fala para eles cantarem o amor de Deus e o cuidado com os seus filhos. Ele fala para eles cantarem a salvação, para eles anunciarem a glória, a fama de Cristo, a fama de Deus, né? A gente fala de Cristo porque Cristo ele não é somente aquele que viria, mas ele é aquele que é. Então, desde o princípio, Cristo ele já era revelado para a humanidade. Quem você acha que esteve ali na sarça ardente com Moisés? Quem é o quarto homem da fornalha? Quem é o anjo com a espada desbanhada que é chamado o Senhor dos Exércitos? É o nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele é o Senhor da história. Ele não é o Senhor que surgiu na história. Ele é eterno, ele é antes do tempo, ele é antes da criação. O tempo habita em Deus, ou seja, o tempo ele habita na eternidade. O tempo ele existe, Deus é. O tempo tem início, Deus não. Amém, irmãos? E é isso então, irmãos, a nossa visão panorâmica do livro de 1 Crônicas, capítulo 14, 15 e 16. O homem segundo o coração de Deus e tudo aquilo que ele fez. Ele tinha o coração inclinado ao Senhor e por isso ele estabeleceu ali toda a ordem certa do Senhor ser adorado, da arca ser transportada para Jerusalém. Amém? Fui!